Olá, seja bem-vindo ao Telesaúde Goiás. Sou o professor Edson Cidião. É um grande prazer trabalhar hoje com um tema de extrema importância, para a nossa sociedade, que é o tema farmacoeconomia. Um tema desconhecido e que, infelizmente, não faz parte aí, dentro das competências e habilidades dos nossos profissionais de saúde. Esse ainda não é um tema totalmente trabalhado aí dentro das graduações, e é por isso a importância, isso amplifica ainda mais a importância de se trabalhar esse tema aqui de forma extracurricular. Então, convido vocês a conhecer um pouco mais sobre essa ciência, sobre essa prática, e entendemos aqui hoje como é que esse conceito, como é que essa prática se aplica ao nosso Sistema Único de Saúde. Ainda mais considerando os dias atuais, onde nós vivemos aí, todo um processo de controle de uma pandemia. Vamos entender o quanto as práticas de farmacoeconomia eles podem impactar e podem ser úteis nesse momento, de flagelo e em um momento em que semelhantes a isso que nós vamos ainda enfrentar daqui para frente, de uma maneira bastante constante, considerando o envelhecimento populacional, considerando o crescimento da nossa população e dentro de recursos extremamente limitados que nós temos aplicados à saúde. Ok? Então vamos lá, pessoal, um pouco da história, e aqui relacionando a história do acesso da população, em especial brasileira, aos medicamentos, aplicando aí os conceitos de farmacoeconomia. Então, no início do século passado, no século XX, poucos medicamentos eles eram realmente efetivos, com os testes científicos de eficiência, qualidade e segurança pré-determinados, e os novos fármacos, exatamente por possuírem poucas expectativas, eles geralmente eram lançados no mercado com preços bastante acessíveis. Entretanto, principalmente pós Primeira e Segunda Guerra Mundial, com toda a revolução da tecnologia farmacêutica, os medicamentos eles passaram a se tornar mais eficazes, mais seguros, e todo o investimento que se tinha em pesquisa desses novos medicamentos eram repassados para o seu custo direto ao consumidor. Então, custos de desenvolvimento, custos de produção, eram diretamente repassados ao consumidor, o que fazia com que os preços se tornassem menos acessíveis. E um ponto importante a ser considerado é que a maior parte dos medicamentos desenvolvidos nesse período eram frutos da tecnologia de guerra, eram medicamentos desenvolvidos para melhorar o tratamento e fazer com que os soldados que estavam na linha de frente da guerra se recuperassem de forma mais rápida ou as tropas não fossem combalidas exatamente por doenças. Então, daí que se tem, por exemplo, toda a revolução farmacológica dos antibacterianos, dos antibióticos de forma geral. E aí um ponto importante é que esses medicamentos específicos para políticas de guerra, posteriormente foram repassados para o acesso à população. E a partir da década de 70 nós vemos um desequilíbrio orçamentário dentro do setor de saúde, com políticas extremamente restritivas, em especial no Brasil, e nós vemos a necessidade da produção de medicamentos essenciais, que são aqueles medicamentos que não precisam faltar, não podem faltar de forma alguma, porque eles vão atender a maior parte das necessidades em saúde de uma população. E, consequentemente, a partir daí, o surgimento da política de genéricas de forma mundial, lançado aí a ideia pela Organização Mundial de Saúde, o que nós adotamos ao final, claro, ao longo da década de 80, 90, mas adotando especialmente a lei dos genéricos a partir de 1999, quando, na verdade, originada da Política Nacional de Medicamentos, que é de 1998. Então, nós temos aí toda uma política, uma série de ações controladas de forma governamental para que a população tivesse mais acesso aos medicamentos ditos essenciais, a preços mais justos, mais acessíveis e, é claro, medicamentos que pudessem ter garantia de eficácia e de qualidade porque passaram por testes de bioequivalência. É só importante considerar que antes do Brasil implantar essa política de genéricos, o que nós tínhamos aqui eram os produtos considerados como produtos referenciais ou produtos de marca, como eram popularmente conhecidos,
né, e as suas cópias, né, que eram os medicamentos, não eram considerados genéricos, mas eram medicamentos chamados de medicamentos bonificados, ou medicamentos BOs, que eram geralmente de indústrias brasileiras, que faziam cópias de medicamentos que não estavam sob proteção de patentes e que, consequentemente, poderiam revender esses produtos a um preço mais acessível no mercado, já que não havia custos com pesquisas desses medicamentos, né? Esses medicamentos eles já estavam liberados, não estavam sob a proteção de uma patente, né? E isso é importante ser considerado. E ao final do século XX, nos dias atuais, o que nós temos percebido é que os medicamentos hoje eles são frutos de novas e mais caras tecnologias, em especial da biotecnologia, né? E o que a gente percebe é um fortalecimento com o mundo globalizado, um fortalecimento de monopólios e de patentes sobre medicamentos, o que faz com que, consequentemente, o preço dos medicamentos se torne mais altos e o acesso da população, principalmente de populações de baixa renda, né, população que não tem condição, elas diminua bastante. Ou seja, nós precisamos fortalecer cada vez mais uma política nacional de medicamentos que vise, como essa que nós temos de 1998, um acesso, garantir que a população tenha acesso aos medicamentos que ela necessite e garantir que esses medicamentos tenham qualidade e segurança, certo? E é aí que entra o conceito de farmacoeconomia, né? A farmacoeconomia ela pode ter visões específicas nesse sentido de garantir acesso aos medicamentos necessários, quando você olha por um prisma de gestor em saúde, certo? Mas você pode ter também um prisma voltado para um outro lado, na qual você terá que otimizar o uso de recursos com relação aos medicamentos, isso também é a farmacoeconomia. Então, por exemplo, os gestores de estabelecimentos de saúde que veem o medicamento como um custo, eles também precisam ter esse conhecimento de farmacoeconomia para que esses custos sejam otimizados e utilizados de forma racional e, consequentemente, ter aquele estabelecimento ter uma sustentabilidade financeira, certo? E para o lado também do paciente, você precisa diminuir os custos do seu tratamento, né? E, claro, garantir que esse tratamento ele também se torne eficaz e acessível, porque você vai ter condições de pagar por ele ou garantir esse acesso através de uma política pública. Tá? Então, a farmacoeconomia tem esses prismas diferentes e, por isso, ela às vezes se torna bem confusa, né, nesse sentido. E é claro que a farmacoeconomia ela se dá através de uma relação entre o medicamento e o seu acesso ao paciente. E o que eu vou colocar aqui para vocês é uma visão que se tem de um mundo, uma visão clássica e ideológica, né? Não uma utopia, mas o ideal, né? Onde um medicamento ele é desenvolvido para tratar, curar, né? Compensar, prevenir ou detectar doenças. Então, as doenças existem, as pessoas adquirem ou vão desenvolver um processo patológico, uma doença, e aí vem, de forma paralela, a ciência da farmacologia, as ciências farmacêuticas, que desenvolverão medicamentos que vão suprir essa necessidade do paciente, seja de cura, seja de controle, seja de diminuição dos sintomas, seja para prevenção, seja para o diagnóstico, tudo isso está relacionado a esse desenvolvimento. Essa é a relação clássica e ideal da farmacoeconomia. Entretanto, no mundo real que nós temos, isso vai um pouco além, certo? Vejam o que ocorre. Na relação real que existe, os medicamentos são vistos como um bem de produção e como um bem de consumo. Então, paralelo às doenças e ao desenvolvimento de medicamentos e de respostas para essa doença, nós temos toda uma indústria farmacêutica, não é só a indústria que produz, mas todo o comércio farmacêutico, todo o comércio de saúde, de forma geral aqui resumida pela palavra indústria, ela realiza estudos de mercado para verificar se aquele bem de consumo, aquele bem de produção, existe público-alvo para esse consumo. Essa indústria também estará preocupada com o desenvolvimento da patente, não só com a pesquisa e desenvolvimento de um novo produto, mas também
com a exclusividade na sua venda, ou seja, explorar o mercado de forma individual, garantindo sim os lucros, né? E aí você tem o paciente visto como um consumidor para aquele produto que é o medicamento. E, consequentemente, quanto maior o número de pessoas utilizar aquele produto e, consequentemente, por mais tempo possível, aquela indústria vai gerar o seu lucro, o que vai alimentar mais acionistas e toda a engrenagem que nós temos hoje comercial, né? Então é importante considerar que as indústrias, toda a indústria farmacêutica, ela é extremamente lucrativa e ela está no mercado, né, de ações. Consequentemente, para que ela sobreviva, ela precisa gerar lucro para os seus acionistas, que já são pessoas comuns, né? Nós que possuímos um investimento, queremos investir e garantir uma lucratividade, por exemplo, dos meios que nós podemos garantir de investir é investir em uma indústria farmacêutica como essa. E claro que a gente visa melhorar e captar o maior número possível de recursos para isso gerar, né, essa lucratividade, ações em alta, né, dessa maneira. Então é importante considerar que no mundo real os medicamentos eles geram lucro para os acionistas. Portanto, quando se tem um novo produto, quanto maior o número de pessoas atingidas e pessoas que tenham condições de pagar por aquele produto, e maior número de patologias ou doenças que eles tratem, melhor é. E é o que a gente vai perceber, né, bem provável daqui a alguns dias, por exemplo, a indústria que conseguir desenvolver de forma eficaz uma vacina, por exemplo, contra a Covid-19, né, ela vai ter altos lucros. Por quê? Porque nós temos praticamente todo o mercado mundial consumindo e altamente disposto a pagar o que for necessário para essas vacinas, né? Então, esse é um ponto importante a ser considerado. Esse é o mundo real, onde os medicamentos são tratados como bens de consumo e os pacientes tratados como consumidores hábitos ali a um produto e que vão gerar toda a lucratividade e fazer com que a roda da economia gire dentro desse processo. Então, frente ao mundo real, comparando aí com o mundo real, que se tem na farmacoeconomia, são duas faces da mesma moeda, na qual você vê os anseios da sociedade de um lado, os aspectos macro, e os anseios da indústria, de todo o mecanismo econômico da indústria farmacêutica, na qual a sociedade precisa de um acesso universal aos medicamentos, e medicamentos que sejam seguros, eficazes e eficientes, ao menor custo possível para o paciente e para a sociedade, para que você possa maximizar os recursos financeiros e, consequentemente, racionalizar o uso desses medicamentos. Por outro lado, a indústria farmacêutica ela precisa maximizar os lucros, né, ou seja, o maior preço possível, para que você possa cobrir os custos de pesquisa, os custos de marketing e, consequentemente, ainda gerar lucro para os seus investidores, disponibilizar novos produtos que tenham escalabilidade, que tenham o maior número possível de consumidores, sob a proteção de patente, ou seja, uma exclusividade na exploração comercial daquele produto e ainda um monopólio de vendas. Duas faces e isso é a farmacoeconomia, certo? Equilibrar esse ponto é o que um gestor em saúde, o que nós profissionais que vamos atuar dentro da assistência farmacêutica teremos. Só lembrando que assistência farmacêutica é qualquer medida, qualquer ação que vise garantir que a população tenha acesso aos medicamentos, certo? Então, não é só profissional farmacêutico, mas qualquer profissional da saúde que esteja dentro dessa jornada de garantir o medicamento para a população está na assistência farmacêutica e, portanto, precisa conhecer a farmacoeconomia, ok? Então, só repetindo aqui de forma geral, a visão social da farmacoeconomia visa otimizar os recursos financeiros com relação aos medicamentos para garantir que a maior parte da população tenha acesso a esses medicamentos ao menor custo possível. Nós temos também a visão da Política Nacional de Medicamentos, que é de interesse e é estratégico para o país, né? E claro que essa relação vai garantir uma autonomia na sua gestão em saúde, que é garantir que a população tenha acesso
aos medicamentos e insumos farmacêuticos que necessite, ao menor custo possível para essa sociedade. E nesse ponto aqui eu queria abrir parênteses, que está me preocupando bastante, os últimos relatos com relação, por exemplo, à carência de insumos farmacêuticos e de medicamentos, principalmente para tratamentos especial de anestésicos em UTIs. Isso já demonstra que nossa autonomia ela é extremamente limitada, porque na atual situação, o impacto comercial, considerando que nós temos total dependência internacional de insumos farmacêuticos, de fármacos em si, então na atual situação onde nós podemos ter uma dificuldade de importar matéria-prima para a produção desses medicamentos, vai faltar medicamento para a população. Então esse é um ponto em que a nossa política nacional de medicamentos, as autoridades de saúde precisam estar bastante atentos, para que garanta nós tenhamos essa autonomia, e talvez, quem saiba, depois de passarmos por essas dificuldades, essa política seja revista e nós possamos investir cada vez mais para garantirmos a autonomia na produção de medicamentos. Isso é algo que está no radar há muitos anos, em especial desde a Política Nacional de Medicamentos em 1998, mas que na prática poucas foram as medidas de realmente investir-se em uma autonomia. Nós não temos uma indústria farmacêutica realmente independente, nós somos totalmente dependentes de uma matéria-prima importada, certo? E é claro que nós temos que também ter a visão dos investidores financeiros que usam a farmacoeconomia como uma ferramenta auxiliar para aumentar a lucratividade. Então, qualquer que seja essa visão, essa é uma visão da farmacoeconomia. Observando as ferramentas de farmacoeconomia, que eu já entro para nós profissionais de saúde, certo? Independente de qual seja a nossa área de atuação, seja como gestor em saúde, seja diretamente na assistência farmacêutica, nós temos algumas análises, algumas ferramentas que são oriundas da farmacoeconomia, que são fundamentais para a nossa prática. E eu deixei aqui para vocês, trouxe para vocês, 3 análises, 3 indicadores que são extremamente importantes para o nosso dia a dia. Na verdade, 4. São as análises comparativas de custo-benefício, custo-efetividade, custo-utilidade, e análise de minimização de custos. Praticamente o que nós temos? Vou colocar uma situação hipotética para que vocês possam entender essa situação. Estou, por exemplo, como um farmacêutico responsável por uma central de assistência farmacêutica em um município. E surgem 2 opções específicas para o tratamento de uma determinada patologia. 2 antibióticos específicos que se mostram com mesma efetividade, certo? Por exemplo, qual é aquele que eu vou utilizar? O de menor custo possível, certo? Então isso é lógico, usar a lógica. Entretanto, na realidade, na prática, isso não ocorre com facilidade. Nós, como profissionais de saúde, temos que levar em conta, de um lado, o custo, valores, mas nós temos que conhecer outros determinados indicadores para poder fazer uma escolha mais racional. E nem sempre observar benefício, efetividade, utilidade é simples. Só para que vocês possam ter uma ideia, no próximo slide aqui eu apresento a vocês alguns dos indicadores separados, segmentados por benefício, efetividade e utilidade que eu posso utilizar para comparar medicamentos diferenciados para a escolha mais racional. Então, por exemplo, eu posso observar os benefícios que os medicamentos podem trazer no seu tratamento. E esses benefícios podem ser representados por dias de hospitalização evitados, ou dias de trabalho que deixaram de ser perdidos, ou materiais consumidos, mão de obra requerida e economizada, equipamentos que puderam ser redistribuídos graças ao aumento do benefício daquele medicamento. Tudo isso são indicadores que vocês vão utilizar no seu dia a dia. Quando eu olho a efetividade, eu posso comparar aí, por exemplo, anos de vidas ganho, vidas salvas, redução do colesterol, milímetros de mercúrio, redução
da pressão arterial através da redução de milímetros de mercúrio reduzidos, número de casos prevenidos, tempos de sintomas. Agora, a gente pode utilizar, por exemplo, unidades de UTI não utilizadas, né, o tempo de dias de internação reduzidos. Tudo isso podem ser classificados como sendo efetividade de um determinado produto. Então, nem sempre só o custo é que vai determinar se um medicamento ele é melhor do que o outro. E temos também a utilidade, né? Anos, por exemplo, usado aqui o AVAC ou o QALY, que são indicadores que mensuram a qualidade de vida de um determinado paciente com relação à utilização de um determinado medicamento. Então, qual medicamento eu devo utilizar, por exemplo, para controle da pressão arterial? Eu posso comparar não só o custo em valores em reais ou em dólar, mas eu posso verificar o benefício, efetividade ou utilidade desse medicamento. Então, essas ferramentas a farmacoeconomia pode trazer a vocês também, nesse sentido. Okay? E, claro, com relação aos estudos de farmacoepidemiologia, aos estudos epidemiológicos, né, nós podemos aplicar também a farmacoeconomia, utilizando os estudos epidemiológicos com relação à prescrição de medicamentos, estudos epidemiológicos com relação ao consumo desses produtos, com relação aos protocolos de tratamento e meta-análise, em que eu posso somar vários estudos distintos com metodologias semelhantes para verificar ali a probabilidade de sucesso de um tratamento. Além, é claro, dos estudos de mercado, que vão envolver estudos de preço e de marketing, certo? Só para que se tenhamos aqui uma ideia, né, já eu vou mostrar para vocês, por exemplo, a comparação de valores de determinados medicamentos ao longo dos anos, para que vocês possam ter a ideia de como a farmacoeconomia pode auxiliar nessa análise. Okay? Agora, dois pontos importantes que a gente precisa desenvolver na farmacoeconomia é que essa ciência está totalmente ligada, né, como a economia está, às políticas externas e internas no momento em que nós nos encontramos, não só atual, mas momentos futuros. Então, a farmacoeconomia que nós, por exemplo, observamos na década passada, já não se aplica aos dias atuais. E isso é muito interessante na economia. Ela é uma ação, é uma ciência que descreve os fatos históricos e descreve ferramentas que podem ser utilizadas para um planejamento de atividades, mas que, e isso é o que chama mais atenção, é que é preciso conhecer todo um contexto político e histórico que nós estamos inseridos para entender que ferramentas serem utilizadas, certo? Então, nem sempre uma ferramenta que hoje está sendo utilizada na farmacoeconomia, algo que possa ser utilizado, uma análise que está sendo utilizada hoje e propostas de ações, elas vão se aplicar, porque hoje o contexto é diferente do que se viveu no passado. Então, isso é um ponto importante. Então, de qualquer forma, que nós estudemos a farmacoeconomia, a gente precisa não só estudar esses aspectos, mas estudar também a política externa que nós estamos inseridos e, claro, também a política interna. Ok? Então, para que vocês possam visualizar, só para que vocês tenham uma ideia, né? Toda essa relação real que nós vivemos, elas são relacionadas a políticas externas. Como assim? A partir do momento em que uma indústria desenvolve um medicamento, esse medicamento como um produto inovador, ele estará sujeito, né, a um registro na Organização Mundial de Saúde, de Comércio, na OMC, Organização Mundial do Comércio, e em todos os países onde esse medicamento estiver sendo comercializado, eles obedecerão essa legislação. Então, a lei de patentes ela é uma lei internacional, então depende de uma política externa, certo? Que permite que você tenha a patente, consequentemente, um monopólio daquele medicamento e a exploração extremamente independente, a exploração exclusiva daquele medicamento no mercado. Quando essa patente, que ela pode perdurar por até 20 anos desde o seu registro, ela se encerra, o que ocorre? Né? Aquele detentor da patente, ele a partir daquele momento, ele muitas vezes, para garantir ainda o monopólio, ele começa a produzir os genéricos e, consequentemente, ele adquire, ele faz com que os seus concorrentes que poderiam produzir aqueles genéricos tenham maior insucesso dentro desse processo
e, de certa maneira, ele continua com o monopólio. Então, vamos dar um exemplo aqui prático para vocês, né? Muito comum. O que nós observamos, por exemplo, quando ocorreu a criação de medicamentos contra a impotência sexual, é que surgiram no mercado medicamentos, e aqui eu não vou citar nomes nem de indústrias, nem de medicamentos, mas de forma generalizada, nós tivemos medicamentos que combatem, né, que têm como objetivo combate à impotência sexual sobre patentes, certo? Protegidos, portanto, um custo mais alto, mas realmente chegaram no mercado e dominaram o mercado, juntamente com muito marketing, com muita propaganda, certo? Pessoas começaram a utilizar esses produtos. Quando o período de patente desses medicamentos se encerrou e, consequentemente, essas indústrias viram como um risco a sua lucratividade, a concorrência, principalmente daquelas indústrias, no caso do Brasil, indústrias que eram competentes na produção de genéricos e de similares, o que essas indústrias que detinham a patente fizeram? Adquiriram essas indústrias nacionais, por um preço muito mais elevado no mercado. Então essas indústrias nacionais, elas passaram a ser filiais das grandes multinacionais e, portanto, essas multinacionais agora elas dominam o mercado, produzindo não só medicamento referencial, mas o genérico e o similar, com a mesma linha de produção. E assim elas garantem o seu monopólio, a sua exclusividade de vendas. Então, é uma estratégia que se utilizou dentro desse processo. Assim ocorre dentro do ecossistema comercial dos medicamentos. É uma das estratégias que se utiliza. Outro ponto importante, né? A indústria farmacêutica no Brasil, ela é totalmente dependente do mercado externo. Então, os preços, as políticas, o valor da moeda onde se adquire, principalmente o dólar, quando ele flutua-se o custo final dessa produção. E como o que se tem como objetivo final dessas indústrias é sempre garantir lucros, toda essa política ela é muito complexa nesse sentido. Tá? Okay? Continuando aqui nosso raciocínio, eu queria aqui mostrar para vocês uma relação entre a produção de novos medicamentos e, consequentemente, o marketing. E mostrar para vocês como, principalmente a partir da década de 70, no mundo, ou seja, na verdade, a partir da Segunda Guerra Mundial, no mundo, hoje o que se investe mais é em marketing e divulgação, ou seja, realmente os fins comerciais, quando se compara, por exemplo, com pesquisas de produção de novos medicamentos. Tá? Então, essa tabela que eu estou mostrando para vocês é uma tabela que foi publicada em um trabalho de 1998, então não é tão recente assim, mas ele é um trabalho histórico que mostra a porcentagem gasta com as indústrias farmacêuticas norte-americanas com relação ao que se investe em cada uma das linhas de produção, manufatura, marketing, pesquisa e a margem de lucro a partir daí. Então, só para você ter uma ideia, o que se tem é uma margem de lucro no ano de 1973 de 20,7% do faturamento, no qual se investe 9,7% desse faturamento com pesquisa, 17% com marketing e 40,5% com a manufatura daquele produto. E o que a gente observa aqui, em 1980, o custo da manufatura cai, onde você tem 37,5% do faturamento estando ali presente na manufatura, mas você mantém o marketing mais ou menos nivelado e você aumenta um pouco com relação à pesquisa de 9,7% para 10%. Mas proporcionalmente o que a gente observa na década de 90, uma inversão. O marketing ele sobe com relação à sua percentagem de faturamento de 16,5% em 1980 para 24%. E a manufatura cai praticamente pela metade, 25%. Ou seja, o que se tem mais com relação ao custo nos dias atuais, paralelo, é de um lado a manufatura, ao mesmo tempo o marketing. A pesquisa ela praticamente não se alterou, ela subiu somente para 13%. E a margem de faturamento aumentou de 25% para 28%. Então hoje o que a gente observa é que realmente os medicamentos eles têm o mesmo que se gasta na manufatura, no processo de
montagem desse medicamento é o que se gasta com marketing, certo? E a pesquisa é praticamente, de novos medicamentos, é praticamente a metade do que se gasta, tanto com marketing quanto com manufatura. Então isso é realmente algo assustador. Ou seja, o medicamento, ele, no mundo hoje real, ele é realmente um bem de consumo, né? E as estratégias são inúmeras, tá? E aqui mostrando para vocês uma evolução entre os anos de 1997 a 2001, dos blockbusters, né? Ou seja, os medicamentos que têm maior, indústrias farmacêuticas que têm maior custo, com relação ao que eles investem em bilhões com marketing, né? Então, passamos de 1997 para com cerca de 20 bilhões com marketing para os inícios de ano 2000 com mais de 50 bilhões que essas indústrias gastaram com relação ao marketing das principais marcas de medicamentos. Então, realmente, o marketing, o comércio, hoje ele se sobrepõe à pesquisa, certo? E deixo aqui um pequeno comparativo, né? Que tem que se ter muito cuidado com medicamentos que são ditos inovadores, são aqueles medicamentos que estão no mercado há menos de 5 anos. Por quê? Porque se investe muito em marketing com relação a esses medicamentos, não se sabe a real segurança desses medicamentos, e o custo desses medicamentos é muito alto, não porque você, como consumidor, está pagando pelas novas pesquisas, mas sim está pagando pela propaganda que esses novos medicamentos se têm. Então, só para que você tenha ideia, né, nessa tabela se compara medicamentos para o tratamento de diabetes, né? E os medicamentos inovadores chegam a ser 2.600% mais caros do que os medicamentos que já existem no mercado. E não existe diferenças de eficiência entre os medicamentos inovadores e medicamentos que já existem no mercado, por exemplo, nesse estudo aqui que nós temos, tá? E isso precisa ser levado em consideração se você é um gestor em saúde, se você é um responsável, por exemplo, pela aquisição dos medicamentos em um hospital, em uma farmácia hospitalar, né? Você precisa conhecer o real custo e real eficiência para investir com muita segurança e garantir realmente sustentabilidade financeira do estabelecimento que você está atuando, certo? Aqui eu já comentei, vou seguir em frente. Então é importante considerar que o mercado externo, né, ele está muito relacionado ao monopólio dessas indústrias farmacêuticas no mercado, que geram políticas de trade-up, né, que seriam trocas de medicamentos sem patentes, né, por genéricos ou por outros medicamentos com patente maior lucro. Então, o que se tende é fazer com que o mercado consuma medicamentos que já existam no mercado ou com genéricos, por medicamentos novos e inovadores com custo maior. Existe toda uma tentativa de desmoralizar, né, e de diminuir a ação das políticas de genéricos no país. E, claro, uma tentativa de cerceamento das indústrias nacionais e também de farmácias de manipulação, para que essas grandes multinacionais continuem com o monopólio de produção de medicamentos. Claro, monopólio de doenças, de pesquisa, de patente e fusão de empresas. Nós estamos totalmente à mercê dessa política externa, então é importante ser considerado isso. Isso, é claro, que justifica esse acesso aos medicamentos. Já olhando agora para dentro de casa, as políticas internas, elas também são de extrema importância e impactam muito nos aspectos da farmacoeconomia nacional. Principalmente porque nós temos uma tradição histórica no país e, consequentemente, uma tradição histórica não muito boa, e eu vou mostrar para vocês aí através de um artigo científico e quais são as suas consequências. Uma estrutura em saúde ineficiente e inoperante na maior parte das situações, abuso de poder e informação enganosa, concussão, corrupção e lobby, principalmente relacionado à saúde. Essas políticas que caracterizam o Brasil impactam muito na farmacoeconomia e é o que nós vamos aprofundar aqui agora para que vocês possam conhecer um pouco mais, certo? Vou começar aqui para mostrar um pouco da nossa tradição histórica e as consequências dessa nossa tradição, da forma como nós
fazemos a gestão de forma geral e como nós seguimos e como isso é visto internacionalmente. Eu trago para vocês um artigo que foi publicado, né, no The American Journal of Comparative Law, né, ou seja, um jornal norte-americano de crescimento comparativo, que foi publicado no ano de 1971, publicado pelo autor Kate Rosen, que traz como título, né, já traduzido para o português, O Jeito, o desvio brasileiro do sistema legal e suas implicações no desenvolvimento. Então, foi um artigo publicado na década de 70 que mostra, olha aqui que eu quero trazer para vocês, né? Ele mostra a seguinte conclusão nesse artigo, que o jeito ele é conceituado como um processo genuinamente brasileiro para resolver as dificuldades, não importando o que está previsto em lei. Ou seja, ele vê como não algo como criatividade, como um improviso, mas sim como algo que está inserido na nossa cultura, na qual os processos como nós resolvemos nossos problemas de forma geral, a forma como nós resolvemos nossas situações não importa com a lei, não importa com aquilo que está previsto na lei, certo? E aí ele coloca o seguinte, que o jeito é parte integrante da nossa cultura e em muitas áreas legais é empregado normalmente, não excepcionalmente. E ele coloca que esse jeitinho brasileiro, entre aspas, ele está intimamente ligado à nossa cultura política, nossa cultura econômica. Então, qualquer que seja o investidor que chegue ao Brasil, terá que ter esse conhecimento e entender que para crescer no Brasil, né, todo esse processo de improviso terá um custo, que é o chamado custo Brasil. Então, isso é algo que está inserido dentro da nossa política. Infelizmente, isso aí, desde a década de 70, está enraizado, certo? E algumas das ideias que se tem desse jeitinho está aqui, ó, de forma bem resumida para nós, né? A opção do país com suas políticas, em especial as políticas de saúde, é que nós somos acomodados com relação aos interesses e que os interesses políticos, de forma geral, eles são interesses específicos de determinados grupos dominantes no mercado, não se preocupam, isso é um detalhe importante, quem está no poder não está preocupado em atender às necessidades da população e sim os seus interesses próprios políticos. É algo que a gente já vem vivendo, infelizmente, há séculos, né? Isso é uma realidade. As direções técnicas, em especial em saúde, né, as pessoas que estão na gestão, nem sempre estão ali por competência, e sim por questões políticas, né? Não usam a lógica, né, decisões técnicas e racionais. Usam interesses políticos e pessoais para optar por uma determinada política, né? É um detalhe que facilita a concussão, lobby, corrupção, permissividade selecionada, e um outro detalhe muito importante a ser considerado, perseguição dos desafetos, né? Até se coloca, né, algo que foi colocado, uma frase atribuída a Getúlio Vargas, que para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? Que é algo que ocorre, infelizmente, é uma característica da nossa cultura populacional, né? Existe aí também uma estrutura ineficiente, em especial na saúde, né? Nós não temos uma saúde, por exemplo, informatizada, que poderia reduzir custos, né? Nós temos sistemas informatizados que funcionam de forma muito ruim em toda a nossa estrutura, né? E um detalhe importante, um país extremamente grande, com políticas com estruturas extremamente diferenciadas, né? Nós temos o mesmo sistema para populações altamente desenvolvidas e populações com dificuldades em desenvolvimento, que não conseguem ter acesso por exemplo, ao saneamento básico. Então, quem diria a internet? Então, como controlar um sistema tão desigual como o que nós temos no Brasil? Né? E isso é um detalhe importante. Como em determinadas regiões do país, garantir acesso seguro e eficaz a medicamentos, onde os gestores de saúde, onde os profissionais de saúde não têm essa competência, não têm uma formação de qualidade para isso, né? Outro detalhe importante a ser considerado, né? O uso de determinadas substâncias
sem a prescrição de forma adequada, sem um respeito ao profissional farmacêutico que vai fazer toda essa atenção e assistência farmacêutica. Isso tudo é muito comum e faz parte da nossa cultura. E é claro que a gente precisa considerar também, né, o processo de corrupção e lobby, que vão dominar toda a legislação farmacêutica no Brasil, né? E isso é algo que a gente observa aí nos dias atuais, não só na saúde, mas em outras áreas, né, humanas ligadas à política brasileira. Infelizmente, essas políticas internas, elas vão impactar bastante nos processos de farmacoeconomia, e é preciso conhecer todos esses aspectos para entender, né, em si, como se tem a farmacoeconomia no Brasil. E só finalizando aqui, deixando uma pequena charge, né, que coloca um professor de farmacoeconomia, de economia, né, colocando o seu quadro, né, uma apresentação que coloca, né, que sabendo-se que no tempo de Cristo um traidor valia 30 dinheiros e nos dias de hoje compra-se um deputado por 30 mil, calcule a inflação no período, né? Só para uma charge aí crítica com relação especificamente ao que nós vivemos, né, a nossa política interna, onde o lobby, a corrupção são realmente tão comuns. Tá? Então deixo a vocês aí, né, um pouco, né, espero que vocês tenham não só gostado dessa temática, mas que desperte em vocês o interesse por conhecer cada vez mais da farmacoeconomia. Já deixo aqui um alerta de que são realmente poucas as obras em língua portuguesa, em especial obras nacionais que tratam desse assunto. Realmente é algo muito raro, ainda não estudado. Poucas as instituições de graduação que trabalham com farmacoeconomia, com essa disciplina, mas muitas já atuam muitos cursos de pós-graduação já trabalham com farmacoeconomia, né? E nós temos, isso é interessante, muitos artigos científicos que relatam todos esses aspectos que nós falamos, ok? Isso é importante considerar, que aí é uma grande evolução. Nas últimas provas de ENAD, em especial para os cursos de saúde, nós temos questões que abordam esses conceitos de farmacoeconomia, mostrando que realmente é uma realidade que nós precisamos, profissional que vai atuar na saúde precisa ter competência nessa questão da farmacoeconomia para uma gestão realmente eficaz e que garanta que a nossa população tenha acesso aos medicamentos que necessite e, consequentemente, atingirmos aí, né, o direito à saúde para todos. Ok? Deixo a vocês, né, o meu abraço. Qualquer dúvida que vocês tenham, estou aqui à disposição. O meu e-mail está no início da apresentação, cidião@gmail.com. E, claro, caso tenham dúvidas, acessem, né, o nosso serviço de teleconsulta para podermos interagirmos um pouco mais. Se gostaram, por favor, deem um like na nossa página, né, claro que sigam e compartilhem com os colegas essas informações. Um grande abraço a todos e até a próxima.